Para você que já conhece e que se interessa ou que desconhece Engenharia Mecânica, por Dr. Johnny Silva. Doutor, muito obrigada por estar aqui conosco para falar um pouquinho de ti, da sua carreira, dessa tua trajetória de vida profissional e acadêmica, né? A gente, num primeiro momento, como o intuito é que os meninos que estão aí na linguagem deles, perdidos, tentando se achar, e agora é o momento, né? Início de ano, início de repente acabaram de sair de um terceirão aí, estão querendo encontrar algo para seguir em frente. Eu gostaria de saber, dentro da sua profissão, da sua carreira, do que você escolheu, o que é ser um engenheiro mecânico para Johnny Silva? Cláudia, é uma satisfação estar aqui no seu É programa, no Clau Spa, tratando sobre bem-estar, qualidade de vida. A gente sabe que hoje em dia é fundamental a qualidade de vida, está intimamente ligada com a sua escolha profissional, que demanda grande energia na nossa vida. Engenheiro mecânico é aquele profissional que está disposto a resolver problemas dentro de um escopo relacionado com máquinas, com equipamentos. Mas hoje em dia, cada vez mais é necessário que ele também saiba lidar com pessoas. Porque, como a gente estava falando antes, quanto mais complexos são os sistemas, os equipamentos, mais pessoas ele vai estar lidando hoje em dia. Como eu tive a oportunidade de ser coordenador do curso na UFSC durante algum tempo, eu ia interagir com os estudantes de cursinho e essa pergunta acontecia. Então, o engenheiro mecânico é aquele profissional, primeiramente da engenharia, que trata da capacidade de você desenvolver equipamentos para mobilidade, para resolver problemas de locomoção em geral. Então tem que ter aptidão para isso. Tem que ter aptidão. E é clássico dizer que para ser um bom engenheiro você tem que gostar das exatas, isso já é meio que muito conhecido, meio senso comum. Mas hoje em dia, cada vez mais, além de exatas, eu recomendo que a pessoa saiba lidar com equipe, saiba lidar muito bem com as outras pessoas. Por mais que você busque os livros, as pessoas são muito mais complexas. Mas isso em tudo, né? Em relação de trabalho, até em busca da qualidade de vida, do bem-estar físico e mental de todos, assim, isso é primordial, né, doutor? Perfeito. Além disso, é importante, hoje em dia, você ter uma aptidão para buscar desafios. Eu acho que o engenheiro é aquele movido a desafios. A gente estava conversando antes, o Brasil tem um grande déficit de engenheiros. O Brasil deveria formar em torno de 4 a 6 vezes mais engenheiros que está formando, se a gente comparar com países como a China, com países como a Coreia do Sul. Então, hoje eu digo para os garotos da universidade, onde eu trabalho já há 20 anos, que se você quer praticamente um passaporte para o exterior, para viver realmente como cidadão do mundo, faça engenharia. E entre as várias opções de engenharia, engenharia mecânica, em Joinville tem a engenharia de mobilidade, onde a sua filha estuda, e foi lá que a gente se conheceu no congresso. E as opções são muito amplas, né? Agora, o interessante é a própria história de cada engenheiro. Cada engenheiro tem uma história única, né? Então, eu sou engenheiro formado na Universidade Federal da Paraíba. Então, me formei em 86. E meu primeiro trabalho foi no engenheiro de indústria. Eu fui primeiro grande desafio. Primeiro grande desafio. Então, eu fui ser engenheiro de uma indústria na área de alumínio, é uma multinacional. E eu comecei a trabalhar nessa indústria com carteira assinada 2 meses antes de completar 21 anos. Então, eu fui muito precoce em muitas coisas. E nessa indústria, a indústria me abriu algumas possibilidades. Eu fiz curso pela indústria, também dei cursos lá. Mas o que aconteceu, eu fui capaz de, analisando a vida de profissionais que estavam há 12, 14, 15 anos naquela indústria, avaliar se aquilo seria minha carreira profissional. E como a gente estava conversando antes, a minha grande decisão, a decisão mais difícil, aquele que criou um Y na minha vida, eu tomei aos 22 anos de idade, estava quase 2 anos trabalhando na empresa, que foi, eu larguei aquela empresa e vim fazer mestrado. E vir fazer mestrado em Santa Catarina, na UFSC, e morar em Florianópolis, foi a mais difícil e a mais acertada decisão que eu tomei na vida. É porque a sua carreira, ela te imprime muitas vertentes, né, doutor? Exatamente. Tem vários caminhos a seguir, e aí o grande desafio, então, para o engenheiro mecânico é que caminho seguir. Que caminho seguir. Deixando bem claro, assim, hoje eu já fiz trabalhos com indústrias, oriento pessoas que estão relacionadas à indústria, engenheiros de indústria, então acho fundamental a gente ter essa interação com a indústria. Só que naquele meu perfil, como engenheiro novo, e naquele perfil de indústria, como engenheiro mecânico, eu via que a minha trajetória não seria ali. Eu tinha uma busca maior pela capacidade técnica, pela formação técnica. Então eu vim para Floripa, a gente chama de Floripa, a gente já morando aqui há muito tempo, né? Vim para Floripa e aqui fiquei, eu terminei mestrado em 90.
e fiquei como pesquisador da UFSC. E através do meu contato com a UFSC, eu posso dizer que literalmente me tornei um cidadão mundial. A UFSC me proporcionou a chance de morar no Japão, onde eu fiz um curso de 5 meses. Eu tive a oportunidade de morar na Inglaterra 1 ano e meio, onde eu fiz parte do meu doutorado. Meu doutorado saiu pela UFSC, mais parte na Inglaterra. E mais recentemente, como você sabe, há coisa de 2 anos, eu fiz um pós-doutorado na NASA, morando na Califórnia, no Vale do Silício, que é realmente o centro quando se fala de tecnologia de ponta na área então, dentro desse contexto todo, a sua profissão também te imprimiu muita qualidade de vida, né, doutor? Total. Então, assim, a qualidade... Mesmo na busca dela, assim, Exatamente. de atingir o objetivo. Existe um ditado que diz que tão importante quanto o seu objetivo é o seu caminhar. A jornada é tão importante Sem quanto o dúvidas. objetivo, né? Então, ter esse objetivo, mas ter uma jornada propícia para isso. Então, a profissão de engenharia mecânica é extremamente ampla. E, felizmente, nós temos aqui na UFSC uma das melhores escolas do país, tanto na graduação como na pós-graduação. E com forte interação com as indústrias e forte interação também com o exterior, com as instituições internacionais. A gente estava comentando antes sobre carreira profissional, né? Sim. Então, essa época do ano, janeiro, todo mundo está pensando quais são as grandes metas, quais são os grandes objetivos. A gente estava comentando de uma matéria recente que saiu, de uma empresa que é referência no Brasil na área de RH, que é a Cato, fez uma pesquisa e mostrou que mais de 50% da população brasileira coloca como objetivo desse ano mudar de trabalho, mudar de emprego. É porque a busca pela satisfação pessoal, isso é qualidade de vida, né, doutor? Exatamente. Tem Então, que fazer o que gosta, independente de valores, né? Completamente. Os valores são consequência do seu bem-estar. Então, se mostrou nessa pesquisa que a maioria das pessoas estava disposta a mudar de emprego mesmo ganhando menos. Quer dizer, o primeiro motivo era a busca da qualidade de vida, depois vinha a questão de satisfação salarial. Até porque se não fizer com amor, não vai fazer bem feito. Exatamente. Não adianta estar onde está. A gente estava comentando antes sobre isso, porque eu me senti completamente espelhado nessa pesquisa, que foi a decisão que eu fiz há 22 anos, porque minha primeira bolsa como mestrando foi menor do que meu último salário como engenheiro. Mas o que é fundamental para você definir a sua carreira? A gente estava falando da analogia do windsurf. Sim. Não sei se você quer falar do windsurf. Eu quero muito, porque eu gostei muito dessa analogia. Prestem atenção que vocês vão ver que é bem o foco do que a gente está querendo levar até vocês. Então, assim, eu tive a oportunidade de praticar um pouco de windsurf em Floripa, e a gente está aqui numa cidade maravilhosa, que é cheia de praias e a lagoa, etc. 2 lagoas, inclusive. E eu fiz um curso de windsurf alguns anos atrás. Eu estava pensando sobre o windsurf e plano de carreira. Então, quando você vai praticar o windsurf, seu primeiro grande desafio é subir na prancha e ficar em pé e equilibrado. Para isso, você precisa parar. Você precisa dar um tempo. No planejamento de carreira, você precisa parar para refletir. E reflexão com equilíbrio Exatamente. é totalmente diferente de você parar para refletir e estar em total desequilíbrio. Então, é por isso que eu queria que colocasse e dar continuidade, porque o raciocínio é lógico. Daí o que acontece? Você tem que parar, você sobe na prancha e você fica parado. Conseguiu o equilíbrio, essa é a sua primeira parte da lição. A segunda parte é você tem que ver de onde vem o vento, a direção do vento e como estão as marés. No caso, eu fiz um curso na Lagoa da Conceição. Então, você tem que ver como é... Fazendo analogia, na sua carreira, na sua vida, você tem que parar e você tem que ler o mundo. Quais são as forças que estão te motivando e quais são as forças que estão te desmotivando. Isso é fundamental. Você tem que parar e ler o mundo. Daí você tem que definir um objetivo. Para onde você quer colocar aquela prancha? Aí você, na sua vida profissional, você tem que ter o foco. Esse foco deve ser aquilo que potencializa os seus talentos, né? E considere um pouco de você aprimorar as qualidades que te faltam naquele desenvolvimento de talentos que você tem. Então, você define um objetivo na tua carreira profissional. No windsurf, você está dizendo onde é que você vai. Você aponta a prancha para onde você vai. A vela está diferente. Depois que você definiu o equilíbrio, você aponta a prancha, daí você realmente pega a vela em função da direção do vento e você começa a fazer com que o vento atue sobre a vela para te mover então no teu objetivo. O que significa isso? Você tem que ler o ambiente, executar algumas ações e ver como aquele ambiente vai te responder. Nós temos alguns aspectos da nossa vida que nós não controlamos. Sim, são os ventos sul. Exatamente. Nós não controlamos a intensidade, nós não controlamos a direção do vento, nós não controlamos
a força das marés, não controlamos isso, Sim. que está ligado aos ventos, inclusive. São os obstáculos também encontrados, Exatamente. né? Mas a busca por objetivo tem que ser primordial. Exatamente, mas um bom velejador, ele consegue, independente das situações, com a sua habilidade na vela, ele seguir em frente e chegar ao seu objetivo. Sem dúvida. E ele sempre, quando ele vai entender esse objetivo, ele vai velejar, tipo, alterando a inclinação e o ângulo da vela, mas em função daquele objetivo que ele traçou. Existe um ditado que diz, se você não tem um objetivo definido, qualquer caminho serve. Isso está até, inclusive, naquele Alice no País das Maravilhas, quando ela encontra, acho que é o coelhinho, né? Então, famoso, né? Então, na nossa vida, o que acontece? Nós temos uma dinâmica de vida que, às vezes, desfavorece a reflexão. Então, parar para refletir é super importante. Desfavorece o planejamento. Então, você tem que parar e fazer algum planejamento. Algum planejamento é melhor do que nenhum planejamento. É porque com o cotidiano as pessoas vão sempre deixando para depois, Exatamente. né? E esse depois nunca tem data. Eu vou fazer, em dezembro eu vou fazer, em janeiro eu vou fazer, e dezembro já passou, e janeiro chegou e você não colocou data. Exatamente. A importância de se datarem as coisas e focar. Super importante, super importante. Focar no objetivo. A gente estava falando rapidamente sobre coaching, e quando se fala disso, eu digo para as pessoas, procurem qualquer calendário de qualquer ano, um dia, uma data. Um dia. Um dia. Você não vai achar nunca um dia. Não então, existe um date esse dia que você quer, que é super importante para você definir. Então aí, nessa analogia, você consegue ver que o planejamento de carreira, ele está intimamente ligado com a sua qualidade de vida. Só que tudo parte de uma motivação e de um exercício de uma qualidade que a gente tem que cultivar. Sim. E eu digo para as pessoas que é uma das qualidades que a gente fala muito, mas a gente não cultiva nem de sempre, porque é natural, a gente gosta de estar na zona de conforto, e é coragem para mudar. E muitas vezes não é confortável nem refletir, né? Exatamente. E quanto mais decidir por esses obstáculos, vento sul, tem que desviar o caminho, querem mais seguir em frente, não ficar olhando muito para os lados, e às vezes vão seguindo e aí a qualidade de vida fica zero, porque você vai seguindo, mas vai ser levado pela maré muitas vezes. Exatamente. E então, não vai... deixa a vida me levar. Exato. E você, quando eles falam assim, não sei, deixa a vida me levar. E você sabe onde pode levar. Aí vai levar, às vezes, o objetivo. E aí as pessoas se sentem infelizes porque não conquistam os objetivos que realmente as vão satisfazer pessoalmente, às vezes vão escolher uma carreira, não tem que focar qual carreira dá mais dinheiro, não, vai dar dinheiro aquela que você fizer bem, porque se você for um profissional medíocre, não adianta a carreira que você escolher, você tem que focar algo que te faça bem, porque aí você vai fazer bem, fazendo bem, a pessoa ganha-se bem fazendo as coisas bem, né, doutor? Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então, assim, eu quando tinha a oportunidade de interagir com os vestibulandos, o pessoal de cursinho, que era de todas as minhas atividades como professor da UFSC, que eu mais gostava, eu nunca falava da questão salarial como início. E que às vezes é o primeiro foco. Principalmente exatamente. Eles quando estão novos, eu quero fazer algo que ganha dinheiro. Gente, nem sempre o que ganha dinheiro é o que você tem aptidão ou o que vai fazer você se realizar internamente. E isso Exatamente. É importantíssimo. Só que hoje em dia, assim, você pode conciliar aquela história do ou, né? Então, às vezes, ou você ganha bem, ou você tem satisfação no trabalho, ou você vive num lugar que gosta. É possível com algum plano, é possível com alguma estratégia, você conseguiu ganhar bem. Conciliar tudo. Conciliar tudo. Então, a gente estava falando das minhas andanças e, assim, a experiência de morar no Vale do Silício, aonde eu estava trabalhando, com as pessoas que eu estava trabalhando, eu acho que eu tive o melhor de todos os mundos naquela situação. Estava na zona de conforto. Estava na zona de conforto, só que para chegar lá eu tive que sair da zona de conforto para me mobilizar até lá. Exatamente. Então, assim, o exercício da coragem, né? De onde parte o exercício da coragem? A gente tem que ter ideia de que você deve fazer um processo que muitas pessoas colocam isso como roda da abundância. Declarar qual é o seu propósito de vida. Quem é você como pessoa? Depois você tem que traçar os objetivos. Traçar os objetivos, mas traça objetivos porque você tem autoridade sobre sua vida. E autoconhecimento. Exatamente. Essa coisa de falar quem é você, até para você saber onde você quer chegar, você tem que se conhecer, saber onde... Perfeito. Porque senão você não vai saber nem onde que você quer chegar e você vai... Exatamente. Daí depois de você declarar sobre a sua vida, quem você é, você faz um exercício de solicitar. Pede ao universo. Pedir ao universo pode ser pedir a pessoas, pedir a instituições, pedir a força transcendental, o que você entende que é o universo. Depois você deve receber do universo algum sinal e você deve
arriscar. Nesse arriscar, muitas pessoas aí falham, porque não arriscam muito. Mas é muito bom falar em universo, porque no universo ele te traz o que você merece. Só que as pessoas querem merecer, mas não querem fazer por merecer, né? Perfeito. Tem um princípio que eu gosto de mencionar: a realidade do ser humano é seu pensamento. Sem dúvida. Mente sã e corpo sã. Tudo inicia pelo pensamento da pessoa. Só que o seu pensamento é um poder em potencial. É como a comporta de uma grande usina que, se estiver fechada, não gera energia. Nós somos energia pura, doutor. Exatamente. Só que você transforma aquele pensamento com energia potencial em ação. Daí você consegue obter resultados. E toda ação vai levar a uma reação, que pode ser uma reação positiva, te impulsionando naquele objetivo que você mirou, ou pode ser uma reação adversa. Se for uma reação adversa, você tem que colher um aprendizado. Ou seja, em todas as experiências que você tem a possibilidade de aprender. Sempre. Aliás, é errando que se aprende. A criança, de tanto cair, ela aprende a andar. Se ela ficasse estagnada, ela não moveria um passo. Tem um detalhe. Errando que se aprende é verdade, e grande parte do aprendizado humano. Desde que a gente aprenda com os erros. O problema é que tem gente que insiste. Só que tem uma coisa, Cláudia. Tem um recurso que é um recurso muito difícil, chamado tempo. Então, para você diminuir a sua possibilidade de erros, existem técnicas, existem estratégias, e uma delas é modelagem. O que significa isso? Você deseja ser um profissional. Você tem aí entre seu público 18, 19, 20, 21, sei lá, 25 anos. Você deseja ser um profissional em determinada área. Modelar é você estudar as pessoas de sucesso que conseguiram aquele objetivo que você quer. Quais foram as estratégias, quais foram os passos, formação, pontos da vida que a pessoa mudou radicalmente. E aí você consegue, com menos esforço, com menos erros, chegar àquele objetivo, porque você parte de um processo de modelagem. Quanto mais ampla for a sua base de modelagem, quanto mais amplas forem as pessoas que você modelar, mais chance você tem. Mais gente que você se espelhar, no caso, é ganho de tempo. Então isso ganha tempo. Então, assim, é verdade que os erros são grandes lições, são grandes degraus na nossa vida. Isso é indiscutível. Partindo desse princípio, todo mundo pode atingir os objetivos, né? Porque tem gente que não acredita em si. É verdade. A gente estava comentando um pouco antes a questão de definição de visão. Então, um exercício que se recomenda é, na hora de você definir a sua visão profissional, faça a seguinte pergunta a você mesmo: onde eu quero estar daqui a um determinado tempo? 2 anos, 5 anos, 10 anos, como se tudo o que você deseja acontecesse de positivo. Como se todo Lei da atração, isso. Você já se enxerga. Como se todas as forças fossem favoráveis, no melhor dos cenários. A arte da guerra fala disso. Fala disso, exatamente. Então, isso é um exercício de visão. Qual é o melhor dos cenários? Eu fiz esse exercício no que resultou a história da NASA, case motivacional, etc. E aí, na hora de você definir a visão, você é aquele cara do windsurf que diz assim: eu quero chegar exatamente na costa da lagoa. Estou partindo da agendeira, mas eu quero chegar naquele... Quanto mais preciso você for, porque imagina que a sua visão é, bom, mais ou menos eu quero estar entre 3 países, mais ou menos em 3 profissões, então a sua mente vai ficar desgovernada. É aquele cara do windsurf que está mirando um alvo que está móvel. Ele é muito mais difícil. Então, tente ser específico. Tente ter mensuração. Quanto mais específico e mensurável for o seu objetivo, fácil de medir, melhor. Então, existem algumas orientações para isso. Então, voltando à questão da visão. Defina essa visão no melhor dos cenários. Depois da visão, você tem que definir um plano. Nesse plano tem ações e estratégias. E aí você deve adotar cenários mais otimistas, cenários realistas, cenários pessimistas, para prever o que chama de contingência. E o que eu vou fazer se tal coisa der errado? Tem aquele para saber lidar com essa diversidade de obstáculos que vão encontrar pelos caminhos, mas nunca desanimando, né? Exatamente. O problema é que muitas pessoas já começam o planejamento colocando os obstáculos. Então são duas coisas diferentes. A definição da visão deve partir de um cenário o mais ideal, específico, mensurável, realista, que você consegue e entende que você pode atingir. Então, assim, quando a gente faz isso, Cláudia, existe uma mobilização de forças que está além da nossa capacidade mental. O universo conspira ao favor. Exatamente. Então, assim,
Eu tinha a visão de que poderia ser aceito por universidades dos Estados Unidos de referência, tipo Stanford, MIT, etc. Acabei sendo aceito por Stanford, mas eles perderam meu e-mail, tem toda uma história que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas porque eu tinha essa visão, eu acabei sendo aceito por um centro de referência que é a NASA, que é uma marca que todo mundo E nada conhece. por acaso, de repente esse e-mail já foi perdido para chegar até a NASA. Exatamente, e aí eu conto sobre isso também nas palestras que a gente A gente até não comentou, né? Pode falar um pouquinho da NASA aí, da tua experiência com a NASA, o que o levou a chegar lá, como foi, já que a gente está falando da sua trajetória profissional? A experiência da NASA foi o seguinte, a NASA eu descobri através da internet que a NASA oferecia bolsas de pós-doutorado para pesquisadores e eu apliquei uma estratégia padrão que era falar da minha pessoa e essa estratégia padrão não deu certo. Quando eu descobri uma estratégia, mudei a estratégia e comecei a pesquisar os grupos e ver o que eles faziam e como o meu perfil conseguia encaixar naquilo, eu consegui aceite de uma pesquisadora, mas essa pesquisadora não teria necessariamente verba para ela e ela não poderia gerar uma carta para mim. E aí eu consegui um aceite de um outro pesquisador do mesmo centro. Eu acabei publicando, trabalhando com 2 divisões diferentes. Ao todo foram 6 pesquisadores com quem eu consegui a publicação. Na volta para o Brasil, os estudantes me convidaram, inclusive Joinville aqui, e aí eu percebi que os estudantes se interessavam por essa trajetória profissional e daí a gente elaborou um case motivacional. Sobre isso a gente estava conversando um pouquinho antes. Então, basicamente, a história da NASA foi todos os cenários possíveis, assim, muito além da minha expectativa, deram certo. No aspecto técnico, no aspecto cultural e no aspecto humano. Tá, e dentro de todo esse contexto, qual o maior obstáculo da sua escolha de carreira? São as vertentes, são as escolhas mesmo que têm que ser tomadas? Para a pessoa traçar o perfil, porque se ela tem que ter um perfil que se encaixe, dentre eles, lidar com esses obstáculos que o senhor vai explanar. Eu acho que o maior obstáculo talvez tenha sido a definição de um objetivo concreto, no caso da minha carreira como engenheiro mecânico há 25 anos atrás. Quando eu percebi que eu teria que ter uma carreira muito mais ligada à pesquisa, com forte interação com indústrias, etc., mas muito mais ligada à pesquisa do que ao ramo, digamos assim, mais industrial puramente falando, né? Tentando equilibrar os dois. Mas uma vez que você define esse objetivo, as potencialidades são praticamente infinitas. Objetivo definido, escolha feita, qualidade de vida. Você hoje se sente realizado profissionalmente com as suas escolhas? Essa pergunta me veio sempre e hoje me sinto uma pessoa completamente realizada na escolha profissional que fiz. Então você gosta de ser engenheiro mecânico e aconselha aos meninos que estão começando? Eu aconselho pesquisar a história da engenharia, pesquisar a história de diversos engenheiros e veja onde está o seu talento, porque o seu talento é que vai lhe levar aonde você quiser. E está dentro de você.